Olá, gente, tudo bem? Estamos no dia 34 da nossa campanha de 40 dias de jejum em busca de santidade. Estamos na reta final. Então, o texto de hoje é 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 13. O tema de hoje é resistir à tentação. Então, vamos para a palavra? O que diz 1 Coríntios 10, a partir do verso 1 até o 13? Diz assim, ó. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, o escape, para que vocês a possam suportar. Gente, esse texto aqui é maravilhoso e vamos começar pelo início dele para a gente poder comentar sobre tentação. O apóstolo Paulo vai dizer que o povo de Israel, lá atrás, o povo que saiu do Egito em direção à Terra Prometida, o povo que foi conduzido ali por Moisés para essa travessia, para essa passagem da escravidão para a liberdade. Então, aí no caso, a passagem, Páscoa, né, da morte para a vida. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que esse povo que estava ali junto com Moisés, que comeram do mesmo alimento, que era o maná que descia do céu, que bebiam da mesma água espiritual também, porque eles se alimentavam daquilo que o Senhor falava com o povo de uma certa forma ali para dirigir, para coordenar, para encorajar o povo a viver em santidade. Então, esse povo estava todo mundo junto, todo mundo ali batizado no mesmo batismo, ou seja, mergulhados numa mesma situação, numa mesma circunstância e dependendo do Senhor. E era um povo escolhido pelo Senhor, era o povo que Deus escolheu para que pudesse vir aí o Messias. Só que esse povo não honrou, né, nem todos, né, mas algumas pessoas desse povo não honraram ali essa palavra, não honraram os princípios que o Senhor colocou. Então eles foram tentados em várias formas. A palavra de Deus diz que é o diabo quem nos tenta. Lá em Tiago, capítulo 1, nós aprendemos que Deus não tenta ninguém. É o diabo que tenta e nós também nos tentamos com o acúmulo de maldade que nós já temos na nossa mente e nós mesmos trazemos tentação para a gente, tá? Então aquelas pessoas, elas receberam ali bandejas de Satanás, vamos dizer assim, no sentido figurado, né? Então estavam passando por dificuldades. Em vez de elas buscarem o Senhor naquela dificuldade, elas eram tentadas a reclamar, a murmurar, a idolatrar, a buscar outros deuses, pela demora de Moisés lá em cima do monte. Então elas foram tentadas em vários momentos e elas cederam a essas tentações, a esses pensamentos, a essas argumentações do coração enganoso e elas começaram a praticar o pecado. Quando nós praticamos pecado, nós também precisamos assumir a consequência desse pecado, porque a palavra de Deus diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. E não fique achando você que a consequência é só eterna. É no caso ali do inferno. Não. Mesmo você crente, convertido, escolhido por Deus, restaurado, amado, perdoado, adotado por Deus Pai, redimido por Jesus Cristo, abraçado pelo Espírito Santo, mesmo nós caminhando agora com o Senhor, nós também vamos viver as consequências do nosso próprio pecado, mesmo que a gente tenha Jesus no coração. Jesus não nos livra da nossa consequência.
ele nos ajuda na consequência, ele tem misericórdia de nós, mas ele permite que a gente viva a consequência, porque na nova aliança em Gálatas está dizendo que aquilo que o ser humano planta, ele colhe. Isso é um princípio justo que Deus deu para nós. Então saiba usar bem a sua liberdade, que nós possamos saber bem usar a nossa liberdade, para que a gente não possa usar a nossa liberdade para o pecado, porque a gente vai colher, a gente vai viver essa consequência. É óbvio que se você se arrepende, se você confessar o seu pecado, o Senhor Jesus ele vai te perdoar e aí você vai poder agora andar em rumo à santidade. Deus te projeta de novo ali, você recalcula a rota, usa a liberdade que você tem para andar em santidade. E aí você vai caminhar para Ele. Mas vamos parar de ver essa vida de consequência, né? Só de erro. Ih, falei sem pensar. Ih, mas eu não queria dizer isso. Não, você queria, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu escrevi coisas que eu pensei, meu Deus, eu estava tão cheio daquilo que eu escrevi. Eu estava tão cheio daquilo na minha mente que eu falei. Mas depois a gente tem que assumir as consequências do que falou, do que escreveu, do que viveu. Então, e pedir ajuda, Senhor, agora eu fiz essa besteira, me ajuda aqui, como é que eu faço, como é que eu saio dessa? E Deus tem misericórdia de nós, mas que a nossa vida não seja uma sucessão de consequências de erros, entendeu? A gente não viva, de fato, de consequência em consequência, de erro em erro, porque depois as pessoas não vão ter credibilidade em nós. E nós é que precisamos levar o evangelho. Nós é que precisamos falar da razão da nossa esperança que é Cristo. E as pessoas não vão ter credibilidade, porque você vive numa sucessão de consequências de erros o tempo inteiro. Então o povo de Israel, mesmo sendo povo de Deus, viveu ali uma sucessão de consequências pelos erros, pelos pecados que eles cometiam, aquilo que eles estavam plantando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que acha que está de pé, cuidado para que não caia. Veja que não caia. Porque às vezes a gente vai se encher demais daquilo que o Senhor traz para nós, mas a gente tem feito mau uso de tudo aquilo que o Senhor tem trazido para nós como misericórdia, como bênção, como vida. Então a gente não pode ser igual ao povo de Israel. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: isso aconteceu com eles e serve de advertência para nós. Serve de advertência. Eles viveram milagres extraordinários, gente. Eles viram pão caiu do céu. Eles viveram um momento que eles queriam carne. As aves voavam baixo para eles poderem pegar a carne. Gente, eles viram água saindo da rocha para beber, água pura, água potável para beber da rocha. Eles viram ali aquele negócio todo acontecendo no Egito, as pragas. Meu Deus do céu. Mas eles não honraram isso. Toda tentação que vinha, olha, tá passando dificuldade. Olha, Deus abandonou. Olha, Moisés não sai daquele monte. Tá vendo? Deus não quer mais a gente. Tá vendo? Deus esqueceu a gente aqui. Eles eram tentados por eles mesmos, pelo acúmulo de maldade que tinha no coração. E eles viveram ali a consequência desses erros. Então, vamos honrar o que o Senhor trouxe para nós. Então, você está sofrendo uma tentação. Você fez isso no passado, você fez isso em algum momento na sua vida, você tem um acúmulo de histórias ruins na sua mente que te levam para um determinado tipo de pecado. Vamos aprender agora a suportar isso, indo para o escape que o Senhor preparou. E não venha me dizer que, mas essa tentação é muito grande, eu não vou conseguir suportar essa tentação, não. Essa tentação é muito forte. Aqui está dizendo: não veio sobre vós tentação que é comum a todos os homens. É uma tentação humana, todo mundo sofre. E quando Jesus, ele vem em forma de homem, o Filho, né, de Deus vem em forma de ser humano, 100% homem, 100% Deus, pelo fato dele ser 100% homem, ele também sofre tentação. Porque ele assume a vida humana, ele assume a nossa vida aqui. Então ele também sofre tentação. A diferença é que Jesus não cai na tentação. E nós já caímos na tentação várias vezes. Mas o Senhor tem preparado o escape, ou seja, vamos ir para esse escape. Uma conversa que nós tivemos muito legal na roda de conversa dos homens foi esse texto. E uma das pessoas lá falou assim: quanto mais perto de Deus a gente está, mais nítido fica esse escape. Mais nítido fica esse lugar onde nós podemos fugir, esse lugar onde nós podemos nos refugiar, esse lugar onde nós podemos nos renovar na presença dele. Agora, quanto mais longe de Deus, mais distante você fica da voz de Deus, mais distante você fica daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E aí mais perto do pecado você fica, mais perto dos seus argumentos, mais perto daquilo que você acha que tem que ser feito. E aí piora tudo, porque seu coração é enganoso, nosso coração é enganoso, e a gente vai acabar fazendo uma grande besteira.
Então, tá vindo a tentação, mas Deus é fiel e Ele está promovendo o escape. E uma coisa que eu aprendi no Ministério Vida Pura é que o Senhor é o próprio escape. Quando você vive na presença dEle, quando você vive escondido ali na presença dEle, você vai sofrer tentação, mas o lugar, o ambiente que você está com o Senhor é tão bom, é tão aconchegante, é tão bom estar na presença do Senhor, que você não vai querer sair para cumprir com aquela tentação que está vindo da sua própria concupiscência, dos seus próprios desejos da carne que você tem, que você acumulou, ou talvez é o próprio Satanás oferecendo bandejas para você, para que você possa cair no dia da dificuldade, no dia da adversidade. O povo de Israel pecou, foi tentado no dia da adversidade. Você vai viver vários momentos difíceis na vida, isso não é praga. Nós vivemos nesse mundo, a gente vai viver dias difíceis, mas saiba se refugiar no escape que é o Senhor. Na campanha de santificação, na caminhada de santificação, no processo de santificação, a gente vai precisar suportar a tentação e não cair na tentação. Então fica aqui o meu alerta para você, fica um alerta para mim. Nesse processo de santificação, seremos tentados e muito, 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 muito. Mas precisamos ter o nosso lugar de escape. Se no dia bom, o dia que você está mais tranquilo, você busca o Senhor, se todos os dias você começa a criar um hábito de ter um devocional, de ter uma busca pela presença de Deus, quando chega o dia da tentação, você vai conseguir vencer, você vai conseguir ir para o escape que o Senhor promoveu, porque você vai ver ali que ali é o seu lugar de renovo e não mais no pecado. Amém, gente? Em nome de Jesus, vamos viver uma vida em liberdade. Liberdade. Chega dessa sucessão de erros e consequências. Vamos viver os frutos de quando você planta no Senhor, quando você planta lá no seu devocional, no seu dia a dia com Deus. Vamos vivenciar esses frutos maravilhosos que é andar na presença do Senhor em santidade. Que Deus te abençoe.